Olá, esse vídeo hoje então eu quero falar aí sobre medidas de tendência central e medidas de variabilidade. Vamos lá. Então, quando nós temos variáveis quantitativas, muitas vezes a gente tem o desejo de apresentá-las de uma forma muito resumida, através de algumas medidas, como por exemplo, então as medidas de tendência central e as medidas de variabilidade. Às vezes eu vou me referir a essas medidas como sendo medidas resumo. Como o nome diz, sempre lembrando, né? Pensa no português, pensa na língua portuguesa. Medidas resumo. Queremos então resumir a informação de uma distribuição de uma variável quantitativa. Então, eu trago aí para vocês um exemplo no qual eu estou mostrando que tem três grupos chamados aí de grupo A, grupo B, grupo C. Cada um desses grupos tem 5 pessoas e aí estão as respectivas idades das pessoas. Dei uma espiadinha, dei uma olhadinha aí nos números e vamos seguir adiante. Eu quero resumir um pouco mais esta informação. Como é que a gente pode resumir essa informação, né? Então, por exemplo, através da média, né? Como é que a gente calcula a média, tá, pessoal? A gente soma os valores observados e divide pelo número de valores somados. Então, nesse caso, essa média aqui do grupo A é somar todos esses valores, que eu vou dar a dica, que dá uma soma dá igual a 160, dividido por 5, que dá a média 32. Percebam, então, que, em média, os três grupos aí são iguais. A gente não consegue falar se tem diferença ou não entre os grupos quando a gente olha somente para a média. Mas nós estamos, né, vendo que existe alguma diferença entre os grupos A, B e C quanto, né, a algum outro aspecto. Então, o que nós podemos ver, né, pensando aí sobre a média aritmética, né? Comparando os três grupos, já vimos que a média é igual, né? Mas percebam que o grupo A ele é menos disperso, ou seja, ele é mais concentrado, ele é mais homogêneo, enquanto, por exemplo, o grupo C tem uma pessoa lá de 50 anos que está fazendo o quê? Com que a média, né, suba, né, seja aumentada, ou seja, a média acaba ficando acima, né, da maior parte das outras idades em função da idade 50 anos que está presente ali no grupo C. Portanto, quero comentar com vocês, né, que quando a gente olha um conjunto de dados, a gente precisa, né, eu quero descrever variável quantitativa. Então, eu tenho um conjunto de dados aí que são, né, de uma variável quantitativa, numéricos, enfim, tá? Então, a gente encontra um ponto que representa a localização ou posição, né, dos dados através de uma medida resumo. As mais utilizadas são a média, a mediana e a moda, tá? E geralmente elas se localizam em torno dessa distribuição. Na verdade, em torno do centro dessa distribuição. Por isso que a gente chama de medidas de tendência central. O que mais que nós temos? Difícil dizer assim que obrigatoriamente, tá, gente? Uma coisa é expectativa, outra é realidade. Mas a expectativa, quando a gente vai analisar dados, então esses dados são de uma variável quantitativa, a expectativa é que a gente apresente uma medida de tendência central, uma medida de posição, que seja, tá? E uma medida de variabilidade, tá? Então, essa é a expectativa, né, que nós temos, que é, para descrever um conjunto, descrever o que eu quero dizer assim, fazer um retrato, descrever completamente esse conjunto de dados, tá? É importante também que a gente, então, estude, enfim, calcule, né, a dispersão através de medidas de variabilidade. O que a gente vai ver, tá? Eu não estou esgotando aqui todas as medidas de variabilidade, na verdade nem todas as medidas de tendência central também, quando eu falei em média, mediana e moda, tá? Elas são realmente as mais utilizadas, mas pode, né, existir outras medidas de posição, tá? E em termos de variabilidade, né, a gente vai ver a variância, desvio padrão, a amplitude interquartílica e o coeficiente de variação.
tá? Com isso a gente esgota aí pelo menos as medidas mais clássicas que a gente usa na estatística, tá? Bom, formalizando então esse conceito, né, de média aritmética, ela é de fato a medida de tendência central mais usada, tá? Ela é fácil de calcular, ela é fácil, né, fácil de interpretação familiar, ela é muito útil na comparação de populações e a gente vai ver que inclusive de outras inferências. O que é formalizar, tá, pessoal? É falar um pouco aí do que eu vou adotar como notação, né, denominação. Então, se vocês também procurarem na literatura, provavelmente encontrarão notação que pode ser idêntica à que eu vou adotar, pode também ser um pouco diferente, né? Mas, para diferenciar, tá? Quando estivermos calculando ou nos referindo ao parâmetro, uma medida, na verdade, que é calculada com dados da população, a gente representa essa média pela letra grega mi, que é essa letra aqui que eu estou circulando aí com o ponteiro, tá? E na amostra, a gente costuma muito utilizar esta notação aqui, que é a chamada x barra. Então, x barra, média amostral, mi, média populacional. Em termos de cálculo, tá? É o que eu já comentei, né? Na verdade, é somar todos os valores e dividir pelo número de valores somados. Só que nós temos que adotar ou pensar, tá? Numa linguagem matemática, né? Usar fórmula, tá, pessoal? Temos fórmula na estatística, a gente tem fórmula para um monte de coisa, entre elas, e vamos começar então justamente pela média, tá? Então, x barra é a soma, né, ou somatório de x dividido por nzinho. Então, aqui é somar todos os valores daquela variável x qualquer, que é quantitativa observada, né, e dividir pelo número de observações. Percebam que, né, espero que consigam perceber, tá? Que a fórmula da média amostral, ela é, em termos de ideia, idêntica à fórmula da média populacional. Só que em termos de notação de linguagem matemática, né, a gente usa letra, né, na verdade, diferente aí para representar a média populacional, que aqui é a letra mi, e x barra para a média amostral. O denominador aqui é nzão na população, porque é o tamanho da população, e na amostra é nzinho, tamanho da amostra. Pessoal, se vocês não estão habituados, de repente, a usar algo tipo somatório, que é o que aparece no numerador da fórmula da média, eu coloquei, né, eu disponibilizei aí no Moodle, tá, um PDF que é de um arquivo chamado somatórios, tá, e fica a dica aí para vocês darem uma olhada, por favor. Se tiverem dúvidas, vão atrás, deem uma espiadinha, é bem curtinho, tá, mas eu acho que vai ajudar bastante, até porque vão aparecer outros somatórios agora quando nós olharmos também as medidas de variabilidade. Então, né, pessoal? Será que a gente usa estatística no dia a dia, né? É claro que eu vou dizer que sim, né? Tá? Bastante, na verdade. Então, esse aqui é uma foto mesmo, tá? De um jornal que eu tirei a foto. Vejam, o próprio título já nos diz, né, qual é a medida estatística utilizada aí para ser escrita essa matéria. Então, a renda média no estado cai e atinge menor valor em 10 anos. Esse jornal aí é de agora, de 2022, né? Deve ser aí de julho. Acabei cortando ali a data e aí agora eu não tenho, né? Exatamente, tá? Mas aí é da metade desse ano. Então vejam, né? É uma matéria de mídia comum, como eu falo, só para diferenciar de artigo científico, que traz, né? Esta informação que é o comportamento de uma média ao longo do tempo aí que está nesse gráfico. Então, essa matéria aí do jornal, né, trouxe dois gráficos que comparam, né, o Rio Grande do Sul com o Brasil, né, onde aqui, então, esse gráfico de cima, né, o gráfico de linhas, que são as médias ao longo do tempo aí, né,
considerando todas as fontes de renda, né? E considerando a renda somente com o trabalho. O que a gente pode ver, né? Porque o que era a manchete? Dizia que nós temos, né? Infelizmente, a menor renda dos últimos 10 anos. E, de fato, quando a gente olha, né, aqui o último ano observado, que é o ano passado, o ano de 2021, de fato, a gente vê que tanto para Rio Grande do Sul como para Brasil, né, esta é, né, a menor média, foi o menor valor. Pessoal, o que eu vejo aqui, tá? Então, agora eu vou fazer uma análise crítica dessa informação, mas é o que geralmente a gente tem na mídia, a gente tem no jornal, né? É claro que é possível a gente já tirar várias informações aí, né? Do tipo assim, estamos vendo que, né? O Rio Grande do Sul está menos mal, né? Vamos dizer assim, quando comparado com o Brasil como um todo, né? A gente apresenta o tempo todo uma renda média maior do que a renda média brasileira, né? Entretanto, estamos pagando, digamos assim, né, um preço que é igual, né, em todo o Brasil, que é ter tido uma diminuição na renda média, né? Entretanto, eu não tenho aqui a medida de variabilidade, eu não sei como é que foi a dispersão, por exemplo, desses dados, né? Eu confesso para vocês, eu não sou uma fã do uso da média para falar sobre renda no Brasil, né? Porque nós temos um problema. Então, se a gente pensar agora no nosso, né, no exemplo que eu provoquei aqui desde o início, que eram aqueles 3 grupos com as idades, né? O grupo C, se vocês ainda estão lembrando, né, do início desse vídeo, tinha uma pessoa de 50 anos que influenciava na média. Então, a média, ok, né, ela representa o grupo C, uma média de 32 anos, sendo que a única pessoa, né, só tinha uma pessoa com mais do que 32, né? Só que eram bastante idade, então puxava, influenciava a média para cima. Renda, né? Infelizmente no Brasil a gente vive tanta desigualdade, ela também sofre com isso, tá? Então estes valores aqui, né? Eu diria para vocês, ok, é possível agora, claro, ao longo do tempo, eu estou vendo o comportamento, né, desta variável renda, eu consigo comparar o Brasil com o Rio Grande do Sul. Entretanto, eu não tenho aqui nem medida de variabilidade para saber qual é a dispersão, né, aqui da renda, assim como eu sei que tem valores aí muito altos, né? Isso a gente sabe, né? A desigualdade no Brasil eu vou falar um pouco disso também no próximo vídeo, né? Nós temos poucas pessoas ou famílias ou o que seja, né? Que ganham muito e isso faz também com que a média se eleve um pouco, né? Na verdade, sim, talvez não seja a medida que melhor retrata, né? Mas é bacana a gente ver que também aí a estatística aparece na mídia, né? De uma forma bem direta, assim, né? E aqui, então, essa matéria traz um outro gráfico, né? Que é um gráfico de barras, vejam. Então, aqui as barras representam o valor da média de renda, onde o Distrito Federal, daí vejam, né? Então, assim, a renda média do Distrito Federal é 4.167, né? Tá? Deixa eu ver, então o Rio Grande do Sul, ele tá entre, né, os top 5 ali, entre os 5 estados que mais ganham, e aqui abaixo, né, nessa parte de baixo aqui do gráfico, tem uma apresentação dos 5 estados que têm a menor renda média mensal. Se perceberem, né, tem um estado aí que é da região norte, e os outros 4 demais estados são da região nordeste, né? Na verdade, entre os 5 que mais ganham em média, tem 2 estados da região sul, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Aqui, só para, né, fechar, comentar, acima tem um gráfico que mostra a renda média per capita, né? Porque aqui são as rendas médias familiares, tá? E tem uma observação que eu acho interessante, porque aqui daí eu estou aproveitando para falar aí um pouquinho sobre o gráfico, né? Os gráficos não mantêm a proporção entre si, tá? Então a proporção é nesse sentido, né? Que
Tipo, não dá pra gente comparar esse 1.200, quer dizer, dá, né? Mas, enfim, não tá mantida a proporção do tamanho desse 1.270, por exemplo, com o tamanho aqui do 4.100, tá? Então, é só pra gente, né, talvez, assim, a proporção tá entre esses 5 e entre esses outros 5 aí estados e Distrito Federal. E uma coisa que eu achei interessante, tá, pessoal, é só para realmente compartilhar com vocês, vejam, no jornal estes gráficos ficaram com esta aparência, onde a gente tem uma certa distância, né, entre Rio Grande do Sul e Brasil, mas quando a gente olha a mesma matéria, tá, isso aqui é uma matéria tirada da 0 Hora, né, como vocês podem ver aí, tem a fonte lá nos slides, daí dá para ver direitinho, eu sei que a minha imagem aqui está cobrindo, né, o link exatamente, mas uma coisa é que me chamou a atenção, que a distância entre as linhas aí tá bem menor, né? Bem menor quando eu olho no site. O que até eu acho que, não sei, aí é do gosto do freguês, tá? Se essa distância, o que nós temos aqui, tá, gente? Uma diferença na escala utilizada aqui, né, para o Y, tá? Então, a escala do jornal físico, papel, foi diferente da escala adotada no site. Isso faz com que eu tenha uma diferença visual, né? Tá? Entretanto, isso não deve mudar, como é que eu posso dizer, a nossa análise, tá certo? Né? Eu estou vendo aí que, de qualquer forma, o Rio Grande do Sul está acima do Brasil, só que o que parece? Pela mídia impressa, parece que essa distância é maior do que o que é apresentado pelo site, né? Então, uma questão da gente olhar os números e até avaliar, né, o que é essa diferença. Então, se a gente olha aqui, vou só olhar para o ano de 2021, enquanto a renda média do Rio Grande do Sul era R$ 2.641, a renda média brasileira era R$ 2.265, ou seja, uma diferença aí de uns R$ 400. Talvez a gente possa considerar que isso é uma diferença relevante, né? Se nós pensarmos, foi o valor que em algum momento ficou, por exemplo, do Auxílio Brasil, que era os R$ 400 por mês. Então, tipo assim, pode ser uma diferença brutal, né? Dado a situação que a gente vem, infelizmente, vivenciando nos últimos tempos, né? No qual a desigualdade aumentou mais ainda. Bom, aí não vou entrar em toda a discussão e coisa e tal, mas podemos, tá? Se alguém quiser aí dar um toque que a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu vou continuar aí esse vídeo falando das medidas estatísticas. Então, para a gente descrever por completo um conjunto de dados, né, é importante que a gente conheça, né, e consiga medir, né, a dispersão, ou seja, na verdade, pensar um pouco aí nas medidas de variabilidade. Eu gosto muito de pensar que uma medida de tendência central deve andar de mão dadas com uma medida de variabilidade, tá? E aí nós temos, tá? Gente, eu sei que aqui a fórmula, a conta, não é a coisa mais simples que a gente vê na face da Terra, mas é plenamente possível. Eu vou mostrar também recursos computacionais, mas é importante que a gente só entenda, tá? O que diz essa fórmula. Então, nós representamos a variância, então a medida que eu quero falar, a variância, por sigma 2 ou sigma quadrado para representar a variância populacional e S2 ou S ao quadrado para representar a variância amostral. Percebam então que nós temos um somatório no numerador e ele é a soma dos desvios quadráticos, ou seja, a gente soma os quadrados da distância de cada um dos valores observados, que é o x aqui, em relação à média. E divide essa soma pelo tamanho da população, no caso da variância populacional, e vejam que a gente tem exatamente o mesmo raciocínio para a variância amostral, no qual eu tenho a soma dos quadrados das distâncias de cada um dos valores em relação à média, só que isso dividido por nzinho, tamanho da amostra, menos 1. Para mais detalhes, né? Tem uma explicação de por que a gente usa n-1 para a variância amostral, que eu não vou comentar agora, quero falar um pouco aí da conta, tá? Então, a gente tem no numerador a soma, né? Na verdade, é a soma dos desvios quadráticos.
Então, essa variância aí, nós temos essa questão, né, de que a variância amostral é calculada com n-1 no lugar de n, tem aí uma breve explicação, tá? Mas aí ter, né, assim, é por causa, né, de um critério teórico que a gente prefere utilizar esse nzinho menos 1 no denominador, porque daí nós temos uma medida melhor da variância amostral do que se usássemos o nzinho. Então, nós vamos adotar esse n menos 1 para a variância amostral. E aí, né, eu tenho o desvio padrão para comentar com vocês, né, o que nós temos de problema, entre aspas, né, da variância. Ela é uma medida super legal, né, porque a gente consegue levar em consideração todos os valores observados, que é diferente, por exemplo, de uma medida muito simples, que é a amplitude, que também é uma medida de variabilidade, mas a amplitude é simplesmente a diferença do maior para o menor valores, né, o máximo e o mínimo, e aí eu tenho a amplitude, né, de variação. Eu nem tenho assim slides, porque assim, amplitude é uma coisa relativamente simples mesmo, se fala de amplitude, né, em variados contextos. Só que a variância, ela acaba sendo calculada de tal forma que o resultado ele acaba sendo ao quadrado, porque eu tenho a soma de quadrados no numerador. Né? Então, o mais comum é que a gente utilize a raiz quadrada, né, a parte positiva da raiz quadrada da variância, como sendo a medida de variabilidade, talvez assim, mais usada e apresentada. Né? Quem fez vestibular da URGS e leu o manual deve ter se defrontado lá com, né, a expressão desvio padrão, né? Então, é porque daí a gente tira a raiz quadrada. Ficando, então, com o valor, né, obtido para a medida de variabilidade na mesma unidade de medida original da variável. Em termos de notação, então, sigma é o desvio padrão populacional, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância populacional, raiz quadrada de sigma 2, né? E S é a raiz quadrada de S2, ou seja, eu tenho aqui o desvio padrão amostral, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância amostral. No exemplo dos grupos, né, que a gente observou as idades, então nós vimos que as médias eram todas iguais, né, iguais a 32 nesse caso. Se formos calcular a variância, que é aquela coisa esquisita, porque daí é em anos ao quadrado, a variância do primeiro grupo é igual a 0,5, e aí perceba, a variância do grupo B é igual a 40, ou seja, eu tenho muito mais variabilidade no grupo B do que no grupo A. E quando a gente olha, então, a variabilidade no grupo C é absurdamente maior, 105,5. Entretanto, todas essas medidas aqui estão em anos ao quadrado. O que é o ideal? A gente calcular, né, o desvio padrão, que aí nós voltamos para a unidade de medida da variável, que é anos, né? E não muda a nossa interpretação, eu estou vendo que o desvio padrão do grupo C, né, é 10,3, que comparado a 0,7, que é o desvio padrão do grupo A, é absurdamente maior, né? Eu tenho aqui 10,3 anos, né? Eu acho que cabe comentar, então eu coloquei aqui uma observação, né? O desvio padrão, ele vai ser sempre um valor não negativo, ou seja, é pelo menos zero, né? Um conjunto de dados que tem variância, ou desvio padrão, que seja medida de variabilidade igual a zero, significa que não variou, né? E quanto maior for a dispersão, maior vai ser os valores aí seja variância ou desvio padrão, tá? Gente, para os cálculos, né? Eu não estou entrando em detalhes aqui. Tem 2 vídeos no YouTube, tá? Que mostram os cálculos aí, tá? Para esse exemplo da variância e do desvio padrão. Fica a sugestão forte para que vocês assistam esse vídeo no qual eu mostro os cálculos, tá? E façam exercícios, gente, façam cálculos para ver se vocês estão situados no uso da fórmula. Não tem melhor jeito da gente estudar estatística do que, em termos assim até da parte das contas, do que fazendo contas. Tá legal?
Então, aí fica a dica, né? Falei, então, no slide dá para ver melhor aí o enunciado, mas tem a dica aí dos exercícios. Para fechar, tá, pessoal, esse vídeo de hoje, eu quero falar de uma última medida, né, de variabilidade, que é o chamado coeficiente de variação. Ele é muito utilizado, então até vou passar o meu cursor aqui, né? Quando existe interesse em comparar variabilidade de diferentes conjuntos de dados. Então, eu posso ter diferentes conjuntos de dados que eu quero medir quanto a variabilidade, comparar quanto a variabilidade, tá? E o mais interessante é que se a gente tiver também variáveis diferentes, eu também consigo compará-las através do coeficiente de variação. Em termos de conta, é bastante simples, né? Depois que a gente já obteve algumas das medidas. Então, a gente representa pela letra gama o coeficiente de variação populacional, que nada mais é do que o desvio sobre a média, tá? Então, até a gente tem uma interpretação, né, que o coeficiente de variação é definido como a proporção da média representada pelo desvio padrão, né? E aí perceba, você vê aqui coeficiente de variação, que daí é a anotação que eu vou usar para coeficiente de variação amostral, que é calcular, né, fazer a conta desvio padrão sobre a média, que aqui está S por x bar. Em geral, a gente interpreta essa medida como sendo um percentual, então nada mais é do que pegar o valor obtido, né, do desvio sobre a média e multiplicar por 100, e aí a gente tem o coeficiente de variação em percentual. E eu quero mostrar para vocês um artigo como um exemplo, vocês encontram o artigo lá no Moodle, tá? E podem olhar, claro, com mais detalhes. Esse artigo, né, ele trata sobre a obesidade adulta nas nações, né? Então a unidade de pesquisa aqui são diferentes países. É um artigo do Cadernos de Saúde Pública de 2018, tá? Fica aí a dica para darem uma espiada no artigo, que está lá disponível completo. Mas eu trago aí para vocês a tabela 1, que é uma tabela, né, que traz várias estatísticas, na verdade, medidas descritivas acerca aí, né, de uma série de variáveis que o artigo nos traz, tá? Então, tem algumas medidas, né, tais como o percentual lá de sedentarismo, né, inatividade, expectativa de vida, nível de educação, enfim, tá? Consumo de álcool aí. E aí eu coloquei em amarelo, né, a medida coeficiente de variação, né? Percebo que está utilizado aqui a letra, na verdade, a notação CV, né? Isso aqui é um print do artigo, tá? Então não é uma coisa que eu fiz uma adaptação, né? Tem as medidas mínimo, e aí eu vou comentar, né, no próximo vídeo, o primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o valor máximo. O que a gente pode já concluir aqui, tá? Quando eu olho os diferentes valores, né, dos coeficientes de variação, eu já vou poder dizer para vocês, mesmo que as variáveis sejam diferentes, ou seja, eu tenho unidades de medida diferentes, o coeficiente de variação torna essas medidas, essas variáveis comparáveis. Ou seja, eu estou vendo aqui que o menor valor do coeficiente de variação é 0,128, né? Que eu poderia falar que isso aqui é uma variação de 12,8% nas observações, e é a respeito da variável expectativa de vida. Enquanto a variável que apresentou maior dispersão ou variabilidade é essa aqui, que tem um coeficiente de variação de 0,597, ou seja, 59,7% de variação, e é a tal medida sobre consumo de álcool dos países, tá? Então, eu tenho, né, em termos de expectativa de vida, os países aí que entraram para esse estudo, eles são mais parecidos, eles têm menos dispersão, comparado, por exemplo, quanto ao consumo de álcool. Então, eu tenho bastante variabilidade no consumo de álcool das populações dessas diferentes nações. Quero dar uma dica para vocês no próximo slide. Calculem o coeficiente de variação para o exemplo lá dos grupos A, B e C quanto à idade, tá? Fica aí a dica, né? Já tem as informações nessa tabela.
Para concluir, né? Então, esse estudo fica a dica aí de olharem os slides, tá? Olharem outros vídeos que estão indicados no Moodle e, em termos, né, de referência, o capítulo 6 do livro do Barbeter traz essa parte aí do conteúdo. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.